e dar início ao nosso estudo. Vamos orar então. Senhor, eu te agradeço por essa noite, te agradeço a Deus por nos dar mais uma oportunidade de estudar a tua palavra, de perceber, ó Deus, na tua palavra alguns detalhes que talvez tenham fugido à nossa atenção, mas que têm se provado importantes para o entendimento do todo daquilo que o Senhor tem revelado a nós, ó Pai, quanto à narrativa do Evangelho, à história da salvação. E nós te agradecemos, ó Deus, por esse tempo precioso que tem nos dado, por esse período de estudos e de aprofundamento nesses detalhes, ó Pai. Que, ó Deus, mais uma vez, essa noite, o Senhor nos dê graça para que nós consigamos nos aprofundar no entendimento e retirar alguns pontos importantes e transformadores para nós. Nos ajude, Senhor, guarda-nos, ó Deus, abençoe-nos, ó Pai, a estes que estão aqui, aos irmãos que depois verão essa aula, eu peço que o Senhor esteja com todos, dando graça e fazendo com que cresçam no entendimento da tua palavra, ó Deus, e vivam nos caminhos da graça do Senhor. Nós oramos, ó Pai, pedindo assim, em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Bom, hoje eu vou falar sobre os profetas, né? E, assim, vamos ser honestos, né? Porque eu posso dizer que poucos leitores da Bíblia sabem muito sobre os profetas. Na narrativa da Escritura, eles parecem, assim, ficar em segundo plano, dando mais espaço, por exemplo, para Davi, Salomão, ou algum dos juízes. E o cristão geralmente lê o material profético, assim, às vezes só quando o pastor precisa de um bom sermão sobre pecado ou juízo, né? E os livros proféticos, eles parecem, assim, no geral, para o povo cristão, um monte de histórias de desgraças, desavenças, pregadores com sermões agressivos, e da parte do povo respostas, a gente poderia dizer, melancólicas. Mas, embora essa caricatura assim, não seja completamente infundada, ela falha em comunicar com mais precisão quem foram os profetas, por que Deus criou esses profetas e qual era realmente a missão deles. E, além disso, há um padrão distinto para a escolha soberana de Deus, desses líderes humanos, e um padrão que envolve o conselho divino de Yahvé. Para a gente discernir todas as implicações desse padrão, a primeira coisa que é importante é entender o que significa profeta. Às vezes a gente pensa em termos de prevenção do futuro, né, ou prever eventos futuros como a ação profética, né, mas isso era apenas uma parte do que as figuras proféticas faziam e do que eles tratavam, na verdade. Os profetas, eles eram pessoas que falavam em nome de Deus, essa é a definição de profeta. Então, homens e mulheres que, debaixo da direção divina, eles olhavam para os seus companheiros israelitas, olho no olho, e diziam que eles estavam sendo desleais ao Deus a quem eles deviam a existência deles e que tinha escolhido esse povo para ter com eles um relacionamento especial que não tinha com nenhum outro povo. E os profetas diziam essa verdade nua e crua, diante do povo de Israel, como porta-vozes de Deus, e geralmente pagavam caro por isso. A gente tem os profetas clássicos, né, como a gente conhece, Isaías, Jeremias, Ezequiel, que eles pregaram durante os dias da monarquia, que vai do tempo ali de Saul em diante, mas Deus tinha apontado pessoas para falar em seu nome muito antes disso.
Então, a gente, por exemplo, tem Samuel, que é o último dos juízes, ainda antes do período da monarquia, né? Ele que dá início, é meio que a transição do período monárquico. Ele já é chamado de profeta no primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, verso 20, né? Então, Samuel já é considerado profeta antes mesmo do período da monarquia. E uma vez que ele é uma figura de transição do tempo do juiz, dos juízes, né, para o estabelecimento do reinado de Israel, geralmente ele é considerado o primeiro profeta. Mas não é o caso, ele não é o primeiro profeta. Se nós definirmos os profetas simplesmente como porta-vozes de Deus, eles surgem muito antes, na verdade, desde o início da história. O Éden, nós sabemos, era a morada de Deus, de Yahvé, o lugar onde ele governava com seu conselho, e era o lugar de intersecção entre a terra e o céu. E a humanidade, ela foi criada para fazer parte da família de Deus e do seu conselho de governo, e eles seriam o conselho terreno, vamos dizer assim, né, na linguagem que a gente tem usado aqui. Isso não é difícil de entender quando a gente aborda Gênesis a partir do seu contexto original, mas ver Adão como uma figura profética exige de nós um olhar que vá além de Gênesis. E talvez uma indicação disso esteja lá em Jó, capítulo 15, no verso 7 e 8, quando ele faz, um dos amigos de Jó, faz algumas perguntas intrigantes para Jó, né? E ali ele diz o seguinte, está na tela aqui para vocês, Jó 15, 7 e 8 diz: És tu, porventura, o primeiro homem que nasceu? Ou foste formado antes dos outeiros? Ou ouviste o secreto conselho de Deus e a ti só limitaste a sabedoria? Perceba que as perguntas, elas são retóricas aqui, cada uma delas antecipa uma resposta negativa. E é claro que Jó não foi o primeiro homem, quem foi o primeiro homem foi Adão. É claro que ele não tinha sido formado antes dos outeiros, mas quem foi Adão. Jó não tinha ouvido o conselho de Deus, né? Ou no conselho de Deus, sendo participante do conselho de Deus. Então, esse contraste retórico parece implicar que Adão é esse personagem que tinha ouvido no conselho de Deus. E isso faria sentido, já que Adão vivia no Éden, que era o local da reunião do conselho, e que era a intenção de Deus que os seres humanos eles fossem os filhos terrenos e membros humanos do seu conselho. Então, pensando nisso que a gente volta lá em Gênesis, capítulo 3, verso 8, que fala o seguinte: quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Essa passagem, ela fala de Yahvé vindo até Adão e Eva em figura humana. Essa tem sido a nossa interpretação, a minha interpretação ali. Quando eles violaram a ordem de Deus, de repente eles ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. A outra tradução diz que ouviram o som de Deus, que andava no frescor do dia. E essa terminologia de andar sugere que Deus apareceu a eles em forma humana. O texto diz que Adão e Eva sabiam que era Deus. Não houve para eles assim nenhum choque, nenhuma surpresa. Essa parece ter sido uma experiência comum para eles, uma experiência que eles já tinham vivido antes. E Adão e Eva estavam, então, familiarizados com a presença de Deus. É claro que a gente não pensa nisso em termos proféticos, porque não havia ali, naquele primeiro momento, outras pessoas, mas se existissem, Adão e Eva teriam sido os mediadores, os porta-vozes entre Deus e os homens na sua relação com os seus filhos.
E eu destaco essa palavra aqui, andar, por coisas que a gente vai ver depois relacionado ao aspecto profético também. Mas essa descrição de Yahvé andando também é usada na presença ativa de Deus dentro do tabernáculo de Israel, criando ali um elo entre o Éden, a montanha cósmica, o santuário, o tabernáculo, como nós vimos na última aula. Por exemplo, Levítico 26, verso 12, diz o seguinte: andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Depois, Deuteronômio 23, verso 14, diz assim: porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu acampamento para te livrar e para entregar-te aos teus inimigos. Portanto, o teu acampamento será santo, para que ele não veja em ti coisa indecente e se aparte de ti. E no segundo livro de Samuel, capítulo 7, versos 6 e 7, diz assim: porque em casa nenhuma habitarei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar que andei com todos os filhos de Israel, falei, acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo, de Israel, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? Veja, é claro que esses textos podem não descrever Deus andando literalmente entre os israelitas. Talvez a linguagem seja meramente figurativa aqui, embora o texto de Levítico ou de Deuteronômio possa, talvez, ter alguma conexão com a presença física. Mas é uma linguagem para dizer que a morada de Deus estava entre eles. E no entendimento geral, e isso deve ficar marcado na nossa lembrança, é que onde estava a casa de Deus, também estava o conselho de Deus, o conselho divino. O povo israelita e o povo do Antigo Oriente não conseguia conceber a ideia de Deus sozinho. A ideia é que Deus está cercado dos querubins, dos protetores do trono, ele está no seu conselho, porque dali é que ele governa e dali é que ele é juiz, é o que determina as coisas, né? Então, essa figura de um conselho acompanhando estava na mente do povo antigo e certamente na mente dos israelitas também. Então, quando se fala de Deus com o seu povo, tem-se na mente deles a ideia de Deus e o seu conselho divino, tanto que o próprio tabernáculo tinha ali, seja a arca da aliança, ou o tabernáculo com as figuras, ou depois o templo, né, a figura de querubins, que também guardam, que simbolizavam a guarda do trono de Deus, ou seja, uma representação, de fato, do conselho divino. Então, Deus e o seu conselho, eles poderiam, de alguma forma, ser encontrados do outro lado do véu. A ideia, então, de que andar com Deus é uma linguagem que expressa a presença de Deus, ela não deve ser estranha para nós também, porque nós, quando nós falamos sobre andar com Deus, a gente tem essa figura em nossa mente, né? A questão da presença de Deus entre nós. É uma concepção normal, assim, para a questão de comunhão ou de relacionamento. E a Escritura usa a frase nesse sentido também, mas também pode significar um contato direto com a presença de Deus. E entender essa noção de encontro com Deus, eu penso que é fundamental para entender o que significa ser um porta-voz de Deus. Quando Deus escolheu alguém para falar por ele, para representá-lo para o resto da humanidade ou para o seu povo, esse alguém tinha que ter esse encontro com Deus primeiro. Esta é a ideia por trás do chamado bíblico para o serviço profético. No Antigo Testamento, a gente tem dois homens que é dito com essas palavras, né? Andaram com Deus. E estes dois homens são considerados figuras proféticas. Eu me refiro aqui a Enoque e Noé.
É certo que esses dois homens se encontraram diretamente com Deus, ainda que poucos detalhes sejam trazidos a nós sobre isso, né? Agora, antes de chegar propriamente em Enoque, eu falava de Adão, né? E a Deus andando ali na presença de Adão, é interessante que Jesus fale de Abel. Jesus acusou os fariseus de terem derramado sangue de todos os profetas enviados por Deus ao seu povo, começando de Abel, que era o filho justo de Adão. A gente tem lá em Lucas, capítulo 11, verso 49 ao 51, dizendo o seguinte: por isso também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhes-ei profetas e apóstolos, e algum deles matarão e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até ao de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. É interessante essa afirmação de Jesus, porque Jesus se referiria a Abel entre os profetas, dessa forma. O meu entendimento é porque ele se encontrou com Deus, ele se tornou, de alguma forma, o representante de Deus, até pela sua atitude, pela sua fidelidade no relacionamento com Deus. Entre os dois filhos de Adão e Eva, este era o filho piedoso. E nós podemos dizer que os profetas falam em nome de Deus, mas ainda mais amplamente do que isso, um profeta é alguém que vê ou chama, que Deus vê ou que Deus chama como seu representante entre uma população de suas imagens humanas, né? Eu estou trazendo essa linguagem porque é claro que Adão foi a primeira imagem humana de Deus, né? Deus o criou conforme a sua imagem e semelhança, e depois Abel ficou no seu lugar, né? No lugar do pai, como aquele que andou com Deus, sendo a imagem, então, do seu Criador na terra. E Caim depois mata Abel, e Abel ele é substituído por Sete, como nós sabemos, dito lá em Gênesis capítulo 5, verso 3, que era a imagem e semelhança de seu pai, Adão. Essas conexões parecem indicar alguma coisa em particular, né? Alguma coisa em especial. É certo que todo ser humano é imagem de Deus, num sentido, mas como no mundo antigo essa era uma linguagem direcionada à realeza, parece que o autor bíblico está dizendo que Sete se tornou aquele que assumiria o lugar de autoridade de Adão, que antes foi de Abel. Então, é como se Adão fosse o primeiro porta-voz, Abel o segundo porta-voz, foi morto, e aí Sete se tornaria o terceiro porta-voz. E seguindo no texto de Gênesis, aí a gente tem Enoque, no capítulo 5, verso 22 a 24, que diz ali que ele não viu a morte. O texto diz o seguinte: andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Os escritos judaicos do período entre o Antigo e o Novo Testamento, de fato, conectam essas poucas palavras com o conselho divino. A gente tem falado bastante do primeiro livro de Enoque, e ali nesse livro, no capítulo 12 desse livro, os eventos de Gênesis 5, eles servem como um trampolim para as visões de Enoque do céu e da sala do trono. Eu quero trazer esse texto para vocês, o capítulo 12 do primeiro livro de Enoque, que diz o seguinte: e então Enoque desapareceu, e nenhum dos filhos dos homens sabia onde ele tinha se escondido, onde ele estava, ou o que tinha acontecido.
e todas as suas obras se direcionaram aos santos e aos vigilantes em seus dias. E eu, Enoque, estava bendizendo o grande Senhor e Rei da eternidade. E eis que os vigilantes me chamaram, Enoque, o escriba, e me disseram, Enoque, escriba da justiça, vá e informe os vigilantes do céu, que deixaram o alto céu e o santo lugar eterno, e se corromperam com mulheres, e têm feito como os filhos dos homens fazem, e têm tomado esposas para si, e se tornaram completamente corruptos na terra. Eles não terão na terra nem paz, nem perdão de pecados, pois eles não vão se alegrar em seus filhos, eles verão a matança de seus entes queridos, e sobre a destruição de seus filhos eles irão lamentar e suplicar para sempre, mas eles não terão misericórdia nem paz. Então, o texto diz que Enoque, ele era um porta-voz de Deus, né? Ele era o escriba da justiça que falaria direto aos vigilantes que deixaram os céus, né? E se corromperam, como a gente já estudou anteriormente. Então, Enoque, ele foi tido aqui, como eu já falei, pelos leitores judeus antigos como um porta-voz de Deus, e ele foi a pessoa usada por Deus para pronunciar o julgamento aos filhos caídos de Deus após o incidente lá de Gênesis 6, do verso 1 ao 4. E o livro, do primeiro livro de Enoque, né, ele vai desenvolver essa narrativa que a gente tem ali no capítulo 5 de Gênesis, entre vários capítulos, do capítulo 13 ao capítulo 16, ele vai falar dessa experiência de Enoque ir ao céu, dele proclamar o juízo, desse acontecimento de Gênesis 6. Agora, é certo que Enoque não é um livro inspirado por Deus. Então, a gente não poderia pegar isso e dizer, tá vendo, Enoque foi um profeta. Mas o fato é que o Novo Testamento diz que Enoque profetizou. Então, ali a gente tem Judas, no verso 14 e 15, Judas 14 e 15, dizendo o seguinte: quanto a estes, foi quem também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que veio o Senhor entre as santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Agora, veja o primeiro verso. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque. Então, aqui um autor inspirado por Deus, ele chama Enoque de profeta. E depois a Bíblia vai dizer que Noé andou com Deus, lá de acordo com Gênesis 6:9. Deus falou diretamente com Noé, como tinha feito com Adão antes dele, e com também outros profetas depois dele, né? Noé, ele foi o porta-voz de Deus, profetizando o dilúvio e ele vinha até os seus contemporâneos anunciando o julgamento vindouro. É claro que o texto não diz isso lá em Gênesis, mas na segunda carta de Pedro, o apóstolo diz o seguinte, segunda carta de Pedro, capítulo 2, 5, o texto diz, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então, perceba que Pedro, ele chama Noé de o pregador da justiça. Nesse sentido, é um porta-voz de Deus, portanto, um profeta também. E por quê? Porque ele andou com Deus, né? Esse aspecto de andar é importante ali na linguagem de Gênesis. Então, o padrão de encontro com Deus, ou com os membros do conselho divino, como uma validação do status profético de alguém, vai se tornar ainda mais claro com os patriarcas. Uma vez que a gente já abordou esse assunto nas aulas anteriores, e ainda que não com o objetivo de entender o padrão por trás desses acontecimentos, eu vou fazer somente um tour abreviado aqui. Você deve se lembrar que Yahvé, ele apareceu a Abraão em várias ocasiões,
Mas há um detalhe nesses encontros que eu não mencionei antes. Em Gênesis 12, versos 6 e 7, nós somos informados ali que Deus apareceu a Abraão no carvalho de Moré, que ficava perto de Siquém. Gênesis 12 diz isso ali no verso 6 e 7. Ali ele diz assim: atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Depois a gente tem outra visita de Yahvé a Abraão, que aconteceu antes da destruição de Sodoma e Gomorra, e aconteceu num lugar chamado Carvalhos de Manre. Aí a gente tem em Gênesis 18, verso 1, o seguinte: apareceu o Senhor a Abrão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Veja, o carvalho de Moré e os carvalhos ou carvalhais de Manre, eles são o que os estudiosos chamam de terebinto. É uma árvore sagrada que ganhou uma reputação sagrada porque marcou um local onde seres divinos apareceram. E, na verdade, até carvalho de Moré significa literalmente carvalho do professor. O ponto por trás do nome seria que alguma figura divina ensina às pessoas ou distribui informações naquele lugar, o que geralmente a gente conhece como um oráculo, né? Por serem considerados, então, esses lugares solos sagrados, lugares onde Deus estava presente, esses lugares também eram considerados bons lugares para enterrar entes queridos, né? A gente tem lá em Gênesis 35, se não me engano, é o enterro de Rebeca, e depois a gente tem no primeiro livro de Crônicas, capítulo 10, também, eu acredito que seja o profeta Samuel, né, sendo enterrado num lugar assim, de carvalho, né, aos pés de um carvalho. Então, o dispensar do conhecimento divino e dos decretos divinos é, naturalmente, algo que os escritores bíblicos associavam ao conselho divino, à presença divina e à presença do seu conselho. Essa conexão ela vai ficar mais clara, mais transparente quando a gente chegar nos profetas clássicos. Mas enquanto Abrão, ou depois com o nome de Abraão, né? Mas enquanto ele ainda era Abrão, era pagão, antes de ter um encontro com Deus, Deus o escolheu para ser o pai da nova herança terrena de Yahvé, depois do desastre lá em que eles foram entregues a Elohims menores. Abraão ele se tornou o canal da verdade de Deus para as nações que foram deserdadas ali. O filho de Abraão, agora já com o nome mudado, Isaac, ele mantinha esse mesmo status de Abraão. E Deus apareceu para ele também, para confirmar a sua aliança, a aliança que tinha feito com seu pai. Ele confirma agora, se aparecendo ou se revelando fisicamente para Isaac em Gênesis 26, no verso 1 ao 5. E depois a gente tem Jacó, que teve vários encontros diretos com Gênesis 32, do verso 23 ao 32, alguns exemplos, né? São momentos em que Jacó se encontra diretamente com Deus, né? Na sua presença física e visível. Então, ele herdou o status profético da aliança de seu pai e do seu avô Abraão. O padrão que surge, então, dos patriarcas é que quando Deus escolhe alguém para representá-lo, essa pessoa deve primeiro se encontrar com Deus. E, por necessidade, esse encontro é um encontro com o Yahvé visível,
que pode ser, nesse sentido, discernido, então, pelos sentidos humanos, né? Ele pode ser visto, pode ser tocado de alguma forma. E, em muitos casos, essa, vamos dizer, entrevista de emprego divino, ele ocorre num lugar que é descrito como o lar de Deus, ou a sede de Deus, ou um lugar onde o conselho de Deus se reúne, seja num carvalho, ou seja na presença ali do tabernáculo, como a gente vai ver mais à frente. Bom, então deve ser óbvio que o padrão para a aprovação divina do status profético é verdadeiro para aqueles que vêm depois. E é verdadeiro para Moisés, no caso. Deuteronômio 34, verso 10, deixa claro que Moisés foi um profeta. Deuteronômio 34 vai dizer o seguinte: nunca mais se levantou em Israel um profeta, ou profeta algum, como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. E a gente tem inúmeros encontros divinos com Moisés que validam esse status de profeta, né? Nós temos Êxodo 3, do verso 1 ao 3, Êxodo 24, do verso 15 ao 18, Êxodo 33, do verso 7 ao 11, são vários momentos em que Deus se apresenta na sua forma visível a Moisés, para falar com ele. E para os israelitas, o encontro divino foi o que convenceu as pessoas de que Moisés era mesmo um homem de Deus, ou porta-voz de Deus. Êxodo 19, verso 9, é que torna essa conexão bastante evidente, né? Diz assim: disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Então, veja, a implicação disso é clara. As pessoas precisavam ouvir, e elas vão dar ouvidos à pessoa que é validada por um encontro com a presença de Deus. Então, Deus, ele valida o status de Moisés como profeta por conta desse encontro. E ele mesmo diz isso, né? Esse status é validado por esse encontro para que o povo saiba que Moisés se tornou, sim, um porta-voz de Deus. E, então, o encontro divino, ele foi a validação para Moisés, mas foi o que validou Josué também como profeta. Lá em Êxodo 24, verso 13, pouco antes da descrição de como Moisés e os anciãos de Israel compartilharam uma refeição com o Senhor ali no Sinai, nós vamos ler o seguinte, em Êxodo 24, de 13 a 18. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver alguma questão se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Agora, eu quero destacar ali o início, diz assim: levantou-se Moisés com Josué, e depois ele diz: esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Então, o texto implica que Josué foi com Moisés para ver Deus. E depois, Êxodo 33, do verso 9 ao 11, torna esse contato de Josué com Yahvé um pouco mais claro. O texto diz o seguinte: uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor.
falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. E, na verdade, até voltando um pouco, em Deuteronômio 31, aliás, a gente falou de Êxodo 33, né, indo mais à frente, Deuteronômio 31, verso 14 ao 23, Yahvé ordena especificamente a Moisés que traga a Josué à tenda da reunião, à tenda do encontro, onde o próprio Deus vai comissionar Josué para substituir Moisés. Então, Deuteronômio 31 vai dizer o seguinte: disse o Senhor a Moisés: eis que os teus dias são chegados para que morras. Chama a Josué e apresentai-vos na tenda da congregação, ou na tenda do encontro, para que eu lhe dê ordens. Assim foram Moisés e Josué, e se apresentaram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu ali, na coluna de nuvem, a qual se deteve sobre a porta da tenda. Então veja que até aí a gente tem percebido que o que valida o status de profeta é a aparição visível de Deus a esses profetas, a esses homens, né, que se tornam então porta-vozes de Deus, e esse é o trabalho do profeta. Agora, talvez a iniciação mais familiar, né, de toda a escritura de um profeta na presença de Deus, e particularmente na sala do trono do conselho divino, seja o caso de Isaías, e aqui a gente vai já tratando dos profetas clássicos, né? Isaías, capítulo 6, é um texto bastante conhecido, verso 1 e 2, vai falar o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E depois a gente tem lá o verso 8, bastante conhecido por nós, onde a pergunta acontece, né? Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Agora, perceba alguns detalhes importantes nesse texto, né? Primeiro, a gente tem a presença dos serafins, que ali se revela a presença do conselho divino. Depois, a gente tem aqui no verso 8 um plural, né, que diz assim: quem há de ir por nós? Como nós vimos nas aulas anteriores sobre o conselho divino, a natureza participativa do governo de Deus com o seu conselho fica evidente aqui também, né? Ele diz: quem há de ir por nós, aí falando em nome do seu conselho. Deus é o comissário, mas a comissão toda ali se estende para todo o seu conselho também, né? E então você tem, mais uma vez, um homem se encontrando com Deus, a presença visível de Deus, e agora, mais claramente, com o conselho divino. Esse mesmo rito de passagem, ele foi experimentado por Ezequiel também, um chamado, a gente poderia dizer, ainda mais dramático para o ministério, né? Em vez de transportar Ezequiel para a sala do trono, Deus e os membros da sua comitiva, eles vão até Ezequiel, lá no capítulo 1, verso 1 ao 28, que a partir dali, então, comissionado como um porta-voz de Yahvé, isso deixando claro lá em Ezequiel capítulo 2, verso 1 ao 3, né? Então, eu destaquei alguns trechos aqui do livro de Ezequiel, e eu gostaria de mostrar para vocês, né? No primeiro capítulo, esses versos 4, 5, verso 26 e verso 28, o texto diz: aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem, como fogo, a revolver-se, e resplendor ao redor dela, e no meio disto uma
coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Tinha a semelhança de homem, e ele vai continuar descrevendo. Depois diz assim: por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem me falava. Depois, no capítulo 2, verso 1 ao 3, o texto diz assim: esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé, falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Então veja que, novamente, o profeta Ezequiel, ele tem esse encontro, e é esse encontro que dá a ele o status de profeta. E a gente tem depois Jeremias, que segue o mesmo padrão, ele se encaixa nisso também. E depois, lá, então, no texto de Jeremias, no primeiro capítulo, verso 7 ao 9, diz assim: mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois, estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Então, veja, esse dramático chamado de Jeremias pelo Senhor encarnado é muito importante no livro de Jeremias, porque serve exatamente como base para o seu verdadeiro status de profeta. Assim como acontece lá no começo do livro de Isaías, depois acontece no começo do livro de Ezequiel, agora no começo do livro de Jeremias também, o que define o status de profeta é essa presença de Deus, a aparição visível de Deus. E aquilo, então, que começou nos dias de Moisés, como uma validação pública do seu chamado e o chamado daqueles que serviram com ele, tornou-se assim, um aspecto fixo na mente dos israelitas como um teste para ser aplicado a qualquer um que alegasse ser um instrumento de Deus. E antes de seguir para apontar outra coisa, eu quero destacar aqui esse texto que diz que Deus estendeu a mão e tocou na boca de Jeremias. Isso novamente reforça o aspecto da presença física de Deus ali, conversando com Jeremias. E lá em Jeremias, capítulo 23, nós vamos ler as próprias palavras de Deus sobre os falsos profetas. Então, eu separei alguns versículos, verso 16 ao 18, e verso 21 ao 22, que diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizavam, e vos enchem de vãs esperanças, falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu. Pois verso 21 diz, não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei e eles contudo profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade de suas ações. Percebe aqui o texto, que o quanto ele fala, olha, se estivessem na presença do meu conselho,
do conselho divino, então eles poderiam falar. Mas estes que falam de visões do seu próprio coração e não de ter me visto, né, ou não de ter estado na minha presença. Então, esses são os falsos profetas. As implicações, elas são claras, né? Os profetas que estiveram na presença e ouviram no conselho divino de Yahvé, eles são os verdadeiros profetas. Os outros são falsos profetas, porque eles não estiveram na presença de Deus e nem ouviram no conselho divino. Então, o teste decisivo do encontro divino direto para validar alguém que afirmava falar por Deus não foi embora de Israel. Esse era o teste. Era ter estado, de fato, na presença de Deus. Isso também estava vivo na época do Novo Testamento, e nós vamos ver isso mais à frente. Bom, nas próximas 2 aulas, que serão as últimas aulas no Antigo Testamento, elas vão preparar a nossa mente para a presença final de Yahvé, que valida o status profético de alguém também, né? Isso a gente vai ver depois quando a gente lidar com o Novo Testamento, mas a gente já vai preparar a nossa mentalidade para isso nas próximas 2 aulas, ainda no Antigo Testamento. Bom, os profetas, em um sentido, eles falaram no seu ministério, já que não foram capazes de preservar e reavivar a lealdade do povo de Israel, eles, embora tenham falado da parte de Deus, embora tenham sido boca do Senhor, eles fracassaram, de alguma forma. Eles não conseguiram reanimar, de alguma maneira, a lealdade do povo de Israel a Yahvé. E esse fracasso do povo de Israel significou, então, que Deus teria uma outra abordagem para reviver o governo do seu reino. Então, a mensagem profética, ela mudaria agora de julgamento para redenção. Mas o meio pelo qual isso seria feito foi, assim, deliberadamente velado por Deus. Até mesmo aqueles anjos leais a Deus não conseguiam descobrir exatamente o que Deus estava tramando antes dos acontecimentos. Pedro diz, na sua primeira carta, o seguinte: a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Então, veja, aqui Pedro está afirmando que mesmo os anjos fiéis, eles não tinham conhecimento pleno do plano de Deus, do Evangelho, da mensagem do Evangelho. Ela estava, de alguma forma, e de forma deliberada, escondida nas mensagens proféticas. Hoje nós temos a vantagem de olhar para trás, né? A gente tem o texto todo bíblico e a gente consegue fazer as conexões. Mas, mesmo com essa vantagem, ainda a gente precisa voltar a olhar para trás com cuidado, vendo algumas coisas que talvez a gente não tenha visto até então. Então, na próxima aula, nós vamos ver como Deus deliberadamente escondeu essa mensagem do Evangelho nas entrelinhas do Antigo Testamento e o porquê Deus faz isso. É o que a gente vai discutir também. Bom? Mas por aqui eu quero só finalizar dizendo isso, que hoje em dia, né, a gente tem aí vários profetas modernos, né, eu me pergunto, será que eles estiveram na presença do Deus visível, né, na presença física de Yahvé, para que então tivesse o seu status validado? Eu tenho minhas dúvidas. Mas é isso, gente. Nas próximas aulas, então, a gente vai tratar dessas questões do Antigo Testamento, já se preparando a nossa jornada para a presença
do Verbo encarnado no Novo Testamento, né? E isso vai ser muito, muito importante. Ok? Esse é o nosso momento de perguntas. A gente tem algum tempinho ainda, então é hora. Miguel, Oi. boa noite a todos os irmãos, tal. Uma dúvida que eu tenho, quando você se refere aí à presença física, você falou em alguns momentos, eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade, sempre tive, de conseguir entender alguns pontos, somente desses. A gente vai morrer com 80 e 90 anos com muitas dúvidas ainda, óbvio. Mas desde de moleque, mais de muitos anos, é que eu tenho essa dúvida com relação a alguns pontos, tipo, se Deus tinha os mensageiros, que eram os anjos e tal, a gente sabe que muitos deles, que nem quando a gente fala de Jacó, quando lutou com Deus, mas na verdade estava lutando com uma forma corpórea de anjo, e ali ele lutou com um anjo, mas não propriamente com o corpo físico. Então, essa presença física, eu digo assim, porque uma tinha os mensageiros, e outra, tem passagens que falam que nenhum homem pode vir a Deus e permanecer vivo. Né, que se a própria Arca da Aliança, que continha a presença de Deus, o homem não podia nem tocar, né? Então, quando fala de Jeremias, não sei se foi Jeremias ou Isaías, agora eu confundi os textos que você colocou aí, que foi tocada a boca dele, quer dizer, ele viu a própria boca sendo tocada e tal. Que tudo isso não seria de uma forma, uma visão, como você tem um sonho, sabe? Tipo sonho. Ele teve uma visão de alguma coisa, mas no sentido do quê? A forma corpórea de uma nuvem, como ia na porta da tenda, ou a forma corpórea de um anjo, né? Uma figura angelical mesmo, que ali estava sendo representante ali, mas é difícil entender quando é explicado assim, viram e estiveram com Deus e Deus esteve. Óbvio que, de uma forma geral, o pensamento é que sempre é alguma coisa que representa Deus. Mas nessa aula tua hoje, eu senti muito mais explícito a coisa de Deus presente mesmo, tipo, fisicamente, de alguma forma, ou até nas visões mesmo, aquele que parecia com forma de homem. Esses que tiveram visões, ok, mas aparecer e conversar, não seria a nuvem em si, sem forma corpórea? Não, na verdade, eu acho, se a gente voltar, talvez na aula 6, eu não tenho certeza. Mas há uma das nossas aulas que eu trato exatamente sobre isso, sobre a presença física, o Deus visível, ou o Yahvé visível. Eu vou só confirmar qual era a aula aqui, mas a questão é a seguinte: sim, Deus, você tinha essa dupla visão, ou um segundo Yahvé, na mente judaica mesmo, como sendo a presença física mesmo, corpórea, de Deus diante dos homens. Tanto que, em alguns momentos, como você mesmo citou, né, ele luta fisicamente com Jacó, há outras ocasiões em que ele come na presença deles, né, várias ocasiões no Antigo Testamento isso aparece. Essa presença física luta algumas batalhas, inclusive, no Antigo Testamento. Então, sim, havia uma presença de um corpo físico mesmo, que se aparecia, às vezes, numa figura, assim, indistinguível de homem, era simplesmente um homem, ou na visão que se tinha anterior, até se perceber que era o próprio Deus, ou, às vezes, já uma figura, assim, brilhante, assombrosamente divina, sabe? Mas ainda numa figura física. E geralmente essa figura aparece sendo destacada como o anjo do Senhor, né? Então, isso acontece várias vezes no Antigo Testamento. Deixa eu ver qual foi a aula, e aí vale a pena dar uma olhada nessa aula novamente. Se não me engano, é a aula 6. Obrigado e desculpa a complexidade da pergunta. Não. É um ponto central da aula de hoje, né? Quer dizer, o que valida eles serem profetas era o fato de ter estado com Deus. Ok, ter estado com Deus. A gente vê até nas reproduções assim cinematográficas, alguma coisa, de vir uma nuvem, aí uma voz por trás da nuvem.
uma voz que saía do topo da montanha, ou então um brilho muito forte no céu e do brilho saía uma voz, ok. Mas uma presença física, eu sempre entendi como anjo, né? Um anjo veio e falou, foi boca do Senhor. Mas o próprio Deus, qual corpo teria, né? Eu sugiro voltar na aula 7, é a aula 7. Essa é a aula que fala sobre o Yahvé visível, a palavra de Deus como sendo física e visível. E então, assim, às vezes, quando a gente lê no texto, veio a palavra do Senhor, essa figura normal que a gente tem no contexto cristão é que veio uma palavra no ar, né? Falando a alguém. E, na verdade, eu fui apontando na aula 7 que, em várias ocasiões, a palavra do Senhor era uma presença física, que olhou, que tocou, que às vezes comeu e tal. Então, já era, como eu apontei no final da aula, o próprio Senhor pré-encarnado ali, ou num estado corpóreo mesmo, se apresentando no Antigo Testamento. E essa é a aparição que eu trato nessa aula agora, né? Eu estou retomando um pouco dessa ideia. Oi? Você se refere a Cristo Jesus, seria então, na tua visão, o Senhor Jesus mesmo na forma corpórea, desde os tempos, do começo dos tempos. Exato, sem dúvida, na minha perspectiva, né? Eu acho que vários textos bíblicos vão confirmar isso, e Jesus vai confirmar isso no Novo Testamento, quando a gente chegar para ver. A gente tem a próxima aula falando sobre esse evangelho mais escondido, depois a gente tem uma aula que vai falar sobre aquele que cavalga nas nuvens no Antigo Testamento. E a gente vai perceber depois Jesus usando essa mesma linguagem para si mesmo, como uma confirmação de que ele está se conectando a esse personagem, sem dúvida dizendo que ele é o Yahvé visível que o povo de Israel ouvia dizer, né? Amém. Aí faz muito mais sentido para mim. Como cristão, aí é muito mais fácil entender que como Cristo estava lá desde o começo da criação, ele e Deus estão juntos, e o Espírito Santo. Então, ele aparecendo, se ele apareceu para todos os grandes profetas, para mim é mais compreensível. Agora, qualquer outra forma de corpo de Deus, né, de Yahvé mesmo, a não ser Jesus, não faz sentido. Mas agora eu entendi, até peço desculpa que lembrar algum dado da aula 7. Volte lá na aula, que talvez, ou eu acho que foi um dia que você chegou atrasado, e talvez não tenha pego a aula toda, né? Sim. Mas veja a aula 7, assim, do início até o fim da aula, eu vou apontando esses aspectos no Antigo Testamento que vão provando que realmente Deus, ele se apresentava em forma física. Então, você tem na mente israelita o seguinte pensamento, que há o Yahvé invisível, onipresente, assim, que não tem corpo mesmo, essa figura que a gente tem bem clara na nossa mentalidade cristã de Deus Pai. Então, essa figura é bem clara na mente israelita, mas há um representante divino também, que se conecta à pessoa de Yahvé. Então, é o Yahvé visível. E esse Yahvé visível, ele aparece no Antigo Testamento como o nome, a palavra, a presença ou o anjo do Senhor. São várias descrições para esse Yahvé visível, e ele fala em nome de Yahvé, e ele fala também se referindo a Yahvé do céu. Então, assim, você tem essa duplicidade mesmo, pessoal, ao mesmo tempo que uma unicidade essencial. Eles são um e o mesmo Deus, mas, ao mesmo tempo, são pessoas diferentes. E essa pessoa que se apresenta como o anjo, como o nome, ou a presença, né, ou a palavra, o Yahvé visível, né? E ele vai se apresentar nesses termos no Antigo Testamento. Essa é a descrição perfeita, realmente, de Deus Pai que surge. Até porque Cristo Jesus, por ser o verbo, né, ele era o verbo é a palavra. E se ele era a palavra, então era Cristo que estava nessas ocasiões. Né? Exato, esse é o ponto. Essas são as conexões, né? Perfeito, pastor, obrigado. Compreendi e
Fiquei mais contente ainda com a explicação. Obrigado. Tá bom. Eu acho que isso é que confirma, de fato, a ideia do Novo Testamento sobre a Jesus ser Deus, né? E como isso não era algo que... porque, perceba, a gente tem uma visão, assim, de um monoteísmo muito rígido no Antigo Testamento, e quando a gente chega no Novo Testamento e os cristãos começam a dizer que Jesus é Deus, isso deveria ser uma loucura na mente deles se eles tivessem essa visão monoteísta muito restrita. O fato não era esse, eles entendiam que havia esse Yahvé visível, essa presença visível. E quando eles conectam Jesus com este Yahvé visível, então na mente deles faz todo sentido. Este é o mesmo que falou com Moisés, o mesmo que falou com Abraão, o mesmo que falou com os profetas, e agora ele está aqui falando conosco, né? Tanto que João, ele usa essa expressão, né? Dizendo que aquele que foi ouvido antes pelos profetas, hoje se fez presente entre nós e tal, na sua primeira carta, né? Nós o vimos com os nossos próprios olhos, João vai dizer isso. E então isso não era um choque para eles, dizer que o Yahvé visível estava entre eles. Agora, para que não fosse um choque, essa mentalidade de um monoteísmo muito rígido não podia existir, tinha que ser diferente. E a gente tem visto que, de fato, era diferente no Antigo Testamento. Mais alguma pergunta, gente? Ô, pastor, bora lá, então. Não, eu até falei aí, né, na questão da minha dificuldade, dessa questão do que é inspirado por Deus, o que não é, como se mede isso, né, e tal. E daí até pegando esse gancho da palavra ser viva, que a palavra é uma pessoa, né? No início era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus Cristo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, tal. Ninguém vai ao Pai não ser por mim. Então, às vezes, o meu ponto eu não estou dizendo que, assim, a Bíblia, sim, é inspirada por Deus, mas aí tem esse lance, né, de quem define isso e tal, tudo bem. E e ela vai também direcionar algumas questões de tipo da gente saber o caminho da verdade ou não e tal. Mas se a verdade é uma pessoa, se todas as Bíblias forem queimadas, a verdade vai continuar existindo. Então, às vezes, meu ponto é o seguinte: às vezes parece que a palavra é importante, mas se não tomar cuidado, parece que a palavra de Deus no sentido físico, a Bíblia, texto escrito, se torna mais importante do que o próprio Cristo, do que o próprio Jesus. Minha opinião, minha visão. E nesse sentido, porque é o que eu falei, se todas as Bíblias forem queimadas, como que a gente vai saber da verdade? Vamos dizer assim, né? Se um cara lá no fim do mundo, onde Judas perdeu a meia, como que ele vai... Será que ele só vai saber a palavra se verdadeiramente for um missionário lá falar com ele? Né? Então, não, porque ele vai ver pela natureza. Às vezes essas pessoas até são mais sábias do que né, com mais contato com a natureza, que talvez seja mais contato com o divino, né, com a criação, não sei. Talvez tenham mais sabedoria na questão do tipo, quando o sol se pôs é tal hora, quando não sei o que lá, o tempo de plantar, o tempo de colher, enfim. Eu tô tentando organizar as ideias, mas elas vão, né, meio assim, mas é o jeito que eu vou organizando, assim, para mim também. E daí a minha dificuldade, porque foi inspirada por Deus, mas será que muitas vezes não tem esse perigo de a palavra, ela ser praticamente o quarto membro da trindade, saca? Assim, tipo, manja o que eu tô querendo dizer? Na palavra que eu tô dizendo, a Bíblia mesmo e tal. Então, será que se não existisse a Bíblia, não existiria também a palavra, porque a palavra é a pessoa, porque Jesus é o caminho, a verdade, a vida? Será que não seria sabido isso também de alguma forma? Claro, a palavra veio e tal, mas o próprio Jesus fala, né? Eu vi o que foi dito, então tem muito lance da tradição oral também, né? A oração, né? É outro ponto. A oração faz com que a gente também tenha essa conexão com Deus, e não necessariamente... Claro, lendo a palavra você consegue orar talvez mais fácil, ou melhor, né, entre aspas, mas você entende? A gente tem essa conexão também, porque a palavra, ela é mais do que a letra, entende? Entendi. Enfim,
Eu vou tentar dividir em blocos aqui a questão para te responder, né? A primeira coisa, não dá para a gente distanciar a palavra de quem fala, né? Ou seja, a palavra de Deus é, num sentido, o próprio Deus falando. Você conhece a Deus a partir do que ele fala de si mesmo. Assim, mesmo que a gente converse aqui agora, né, a gente vai se conhecendo, vai interagindo a partir daquilo que eu manifesto de mim mesmo. Eu falo de mim mesmo, né, eu apresento características sobre mim. E aí a gente pode dizer que realmente se conhece. Embora na linguagem comum a gente diga assim, você conhece tal pessoa? Eu conheço de vista. Mas assim, você de fato não conhece a pessoa. Porque a pessoa, ela se revela a você a partir de informações, a partir de informações que você captura por aquilo que ela faz, e a partir de informações que ela mesma dá de si mesma. Porque, às vezes, a sua captura dessas informações, elas são distorcidas, né? Às vezes você vê uma pessoa tomando uma atitude, mas você não sabe exatamente o que está passando na mente dela. Você vai descobrir quando a pessoa revela isso para você. E a gente sabe, né, que às vezes até discussões de casal e tal acontece por conta dessas coisas, né, de percepções erradas sobre uma atitude. Por isso que depois o Salmo 19, ele é muito icônico nesse assunto, porque ele trata dessa distinção entre a revelação natural de Deus, daquilo que Deus fez na natureza, e ele começa dizendo, os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos e tal. Então, assim, sim, Deus se revela em tudo que ele fez. E a gente pode ter sempre esse sentimento de que não tem como escapar que a divindade existe, porque está tudo aí, ó, tá tudo muito claro, assim, tudo aponta para isso, tudo inclina-se para isso, não tem como fugir, Deus se revela ali. Mas assim como a gente não consegue conhecer propriamente uma pessoa só pelas atitudes ou por aquilo que ela faz, senão quando ela revela os motivos, a gente também não conhece perfeitamente a Deus, senão quando ele revela-se a si mesmo pela sua palavra. E aí o Salmo 19 mesmo vai continuar fazendo uma distinção, dizendo assim, a lei do Senhor é perfeita. E aí ele vai, a partir do verso 7, distinguir essa revelação natural de Deus, que é a revelação que Deus faz de si mesmo na natureza, da revelação específica, ou da revelação escriturística, né, da palavra de Deus. Então, assim, Deus ele tem um propósito com a sua palavra, que é revelar o conteúdo do seu coração, vamos dizer assim, né? Para a gente conhecer profundamente a Deus, para a gente conhecer quem é o verdadeiro Deus, você precisa conhecer o que ele contou de si mesmo, o que ele falou por meio da sua palavra. Nesse sentido, para a gente, pecador, a palavra é indispensável. Eu não penso que a palavra seria necessária se não houvesse pecado no mundo. Mas uma vez que o pecado entrou no mundo e mexeu com a nossa percepção da realidade, então a palavra ela se torna absolutamente necessária para nós. Agora, eu concordo perfeitamente contigo com a ideia da palavra no sentido físico da coisa, né? Rasgou uma folha da minha Bíblia, nossa, eu estou rasgando a palavra de Deus. Não, não é isso. A palavra é o conteúdo da Escritura. E aí ela não tem língua, né? Embora ela tenha sido escrita em hebraico, depois o Novo Testamento em grego, o Daniel, parte de Daniel em aramaico, a palavra ela foi traduzida por milhares de linguagens no mundo, é o livro mais traduzido, e tem que ser mesmo, e tem que continuar sendo, porque a palavra ela não tem língua, ela não tem tempo, ela não tem espaço. Deus antes falou, antes da palavra escrita com seus servos, mas deixou registrada para nós, para que a gente conhecesse esse Deus. E mesmo que o livro físico acabe, né, você tem o conteúdo que já foi distribuído. E o conteúdo é fundamental, assim, a gente precisa desse conteúdo para a gente conhecer a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, assim, a gente não conheceria a salvação, a gente não saberia quem é esse Senhor, embora dizem os reformadores, né, que nós temos e essa é uma expressão que vem lá de Calvino mesmo, né, ele diz que nós temos um sensu divinitatis,
a gente tem um senso da divindade em nós, ou seja, nós fomos criados com essa percepção de que existe uma divindade acima daquilo que a gente consegue enxergar com os nossos próprios olhos. Isso é natural em todo homem. E o Romanos vai dizer isso, né? O Romanos capítulo 1 vai dizer essas coisas claramente, que Deus se revela na sua criação e para as suas criaturas. E Romanos capítulo 2 vai dizer algo mais ainda, que Deus não só se revela na criação, mas que Deus colocou no coração do homem a sua lei. A gente não sabe em que nível de extensão está essa lei no coração do homem, mas a gente sabe que isso é que estabelece padrão de moralidade comum entre toda a humanidade, né? Toda a humanidade tem certos padrões de moralidade que você vai enxergar independentemente de onde essa pessoa esteja, porque Deus implantou esse conhecimento como, vamos pensar assim, eu gosto dessa figura, da gente pensar num computador, num HD com um sistema operacional. Um HD sem nada, zerado, sem sistema operacional, ele não pode desenvolver coisa nenhuma. Mas se o computador, o HD, tiver um sistema operacional que dali você tem uma base cheia de informações, aí sim você pode desenvolver alguma coisa. E eu posso dizer que, diferentemente daqueles filósofos que dizem que o homem nasceu, a criança nasce sem nenhuma informação, a Bíblia vai dizer o oposto, vai dizer que Deus coloca informações na mente da criança e essas informações são a base do seu sistema operacional. O problema é que, por causa do pecado, esse sistema operacional já vem com vírus e ele bagunça os dados. Então, por conta dessa bagunça, a gente precisa desse antivírus, que é a palavra de Deus, né? E ela é que vai colocar a nossa mentalidade no lugar certo. Então, mesmo quando a gente olha, por exemplo, assim, se a gente quiser apresentar a figura de Jesus, né, alguém morto na cruz, às vezes as pessoas dizem assim, uma figura vale mais que 1000 palavras. Eu tenho muito pé atrás com essa expressão, porque essa figura precisa ser transformada em informações para que ela faça sentido. Alguém que olha para alguém, um homem morto numa cruz, pode pensar, esse aí foi um condenado, esse aí foi alguém que perdeu, sei lá, bagunçou e teve que sofrer e tal. São várias informações que a gente pode tirar da percepção natural que a gente tem daquilo. Mas quando alguém, então, anuncia que não, esse aqui nos substituiu na cruz, ele pagou pelos meus e pelos seus pecados, então essa informação, essa comunicação é que torna aquela imagem tão significativa. Assim serve a palavra de Deus para a comunicação do que é a realidade. A palavra de Deus, ela me dá o que eu preciso saber sobre aquilo que Deus criou. Está lá, as informações estão lá, mas a minha percepção dessas informações, elas são corrompidas. Então, Deus, ele vai dirigir homens, ele não só dirige, ele criou homens, deu a eles certa cultura, deu a eles certa linguagem, para que eles, então, escrevessem exatamente o que Deus queria que fosse escrito. Então, a palavra de Deus, ela se torna fundamental para isso. É claro que a gente tem ainda o problema, que eu tenho apontado aqui entre nós, né, das nações serem deserdadas por Deus, né? As nações que foram deserdadas no passado, elas ainda sofrem com isso. Eu estou falando aqui do contexto lá de Deuteronômio 32. Embora Jesus já tenha ressuscitado e tenha assumido, a Bíblia diz, depois da ressurreição, ele se senta à mão direita de Deus Pai, ele é o rei de toda a terra, ele é dono de tudo, você ainda tem a resistência de seres divinos contra esse governo de Cristo. Senão a gente já estaria na glória agora. E é nesse período de resistência que a gente vive, que ainda a gente tem povos e nações debaixo de alguma governança, não mais com o poder que tinha anteriormente, mas ainda com o poder dirigindo a mente, a cultura, as expectativas, os sonhos dessas nações. Por isso, a pregação e as missões ainda são muito importantes, elas são o jeito de levar esse antivírus, sabe? De trazer às claras quem é que verdadeiramente reina e para quem os povos devem verdadeiramente se dobrar. Se eu deixar os homens, qualquer um, só com as informações da natureza, eles não vão chegar à salvação em Cristo. Eles podem chegar e eles certamente vão chegar a isso, ao conhecimento de Deus, no sentido de que existe uma divindade,
que criou tudo isso e uma divindade a qual eles deveriam se dobrar. Mas eles não vão chegar à redenção em Cristo Jesus. Por isso a palavra é tão importante. Agora, eu não acho que o livro em si seja a questão, é o conteúdo da palavra. Então, essa questão de, mas o pessoal não tem mais levado Bíblia, agora é só smartphone, é só tablet para a igreja. Tá bom, que não importa que a palavra esteja lá, né? E que a palavra, ela permaneça inalterada, né? E sendo pregada na sua fidelidade. Tanto que Deus, em vários momentos, pelo menos alguns momentos, no próprio texto bíblico diz que ai daquele que alterasse, né, a palavra, que movesse, ou que retirasse uma parte e tal, porque ela no todo, né, como Paulo diz a Timóteo, ela é suficiente para tornar o homem de Deus completamente apto, né, e perfeito para toda boa obra. Então, a palavra de Deus, ela tem esse status alto, sim. Só que eu não posso distinguir a palavra de quem Deus fala. Veja, você julga a pessoa por aquilo que ela fala, porque o que ela fala é realmente uma representação daquilo que ela é. E a palavra de Deus é a representação do próprio Deus, não dá para a gente distinguir. Então, assim, quanto mais eu me aprofundo na palavra, eu estou me aprofundando mais em Deus. Né? E quanto menos eu me aprofundo na palavra, menos eu estou me aprofundando na própria pessoa e presença de Deus. Por isso a palavra é tão importante. Mas é claro que ela deve ser, como você mesmo disse, Dex, ela deve ser acompanhada de oração, ela deve ser acompanhada dessa nossa conversa. Agora, outra questão que envolve a sua pergunta, é por isso que eu disse que eu ia dividir em várias partes, é que eu não posso negar que Deus possa falar com alguém a parte da palavra dele. Ele pode, Deus pode tudo, ele é Deus. A questão é que isso que foi falado, essa profecia, sempre precisa ser avaliada, porque Paulo mesmo diz lá aos Filipenses, né, julguem todas as coisas. E quando ele diz isso, ele fala, inclusive, nesse tom de profecia, né, julgue todas as coisas. Se não me engano, é Filipenses capítulo 2, que Paulo vai dizer isso. Ele fala para ouvir todas as profecias, para receber o que vem do Senhor, mas para julgar todas as coisas. A questão é, qual é o meu padrão? Eu preciso de um padrão para o julgamento. O padrão, ele sempre vai ser a própria Escritura. Então, se alguém me disser assim, olha, eu tenho uma palavra de Deus para você, eu vou abrir os ouvidos, assim, até se tornar um orelhão, sabe, assim, embora a gente não tenha orelhão, já revelou minha idade, né, a gente já não tem mais isso nas ruas, mas, assim, eu vou ouvir com toda atenção, mas, depois de ouvir, eu preciso avaliar se essa mensagem ela é confirmada por aquilo que a palavra de Deus diz. A gente tem um caso muito icônico aí, até que saiu no jornal, né, de uma leitura de um pastor lá, que lia no texto assim, vai, adultera. E aí ele foi e adulterou com uma mulher da igreja. E aí, assim, ele diz, não, é que está na Bíblia, Deus falou comigo. E aí o repórter foi lá visitar esse caso, porque tinha trazido um enorme problema na comunidade e tal, e o repórter falou assim, não, mas não está dito aqui vai adultera, vai adúltera, tem um acento aqui. Então era uma profecia contra Israel que estava adulterando a sua fé, ou se tornando como uma prostituta na sua relação com Deus. E não uma palavra diretamente relacionada a ele, porque Deus nunca ordenou o adultério. Então, a questão é essa. Se alguém disser assim, Deus está falando contigo para você deixar sua mulher e casar com outra. Isso assim, peraí, essa é a palavra de Deus? Eu preciso ouvir, só que eu preciso ter um critério. Aí Paulo diz, avalie todas as coisas. O meu critério de avaliação é a própria Escritura. Eu olhando na Escritura, não há nenhum texto, em lugar nenhum, que Deus aprove o divórcio. Nesses termos, né, de deixar e se casar com outra. Não vou entrar nesse assunto de divórcio aqui, mas só para ilustrar, né?
E nesse caso, então, eu tenho esse critério da palavra de Deus para dizer, não, isso não vem de Deus. É claro, por quê? Porque a palavra de Deus, ela, no seu todo, ela me aponta para outro rumo, né? Então, eu preciso da palavra de Deus, porque ela me dá esse antivírus da realidade, eu preciso da palavra de Deus, porque ela me dá uma visão clara e me revela quem é Jesus, especialmente para a minha salvação. Eu preciso da palavra de Deus como um meio de aproximação da presença de Deus, porque é a palavra dele, é ele falando comigo. E eu preciso da palavra de Deus como o meu padrão, a minha vara de medir. Quando alguém fala alguma coisa, o critério que eu vou ter não é um critério meu pessoal, tem que ser sempre um critério dado por Deus, tem que sobrepassar a minha própria ideia, porque a minha ideia é falha, ela é limitada, eu não consigo enxergar toda a realidade como Deus vê, então eu preciso de alguém que enxergue toda a realidade, de alguém que tenha uma capacidade infinita e muito superior à minha, para me dizer o que de fato é verdade. Nesse caso é que eu posso afirmar que a palavra de Deus é a verdade, ponto. Entende? Ela é a verdade porque ela vem de Deus, de um Deus que ele está muito além da capacidade humana. Então eu não posso ser a minha própria regra, né? A minha própria medição para a realidade. Deus precisa me dar essa medição, e essa medição é a sua palavra. Então eu preciso dela sim. Agora, ela está verdadeiramente conectada, né? A gente fala que Jesus é a palavra encarnada. E nesses termos a gente diz que ele é, num sentido geral, o próprio conteúdo da palavra também, e ele é a representação física visível, né, dessa palavra de Deus, né? É isso que João vai comunicar, tanto no Evangelho quanto na carta também. Então, eu entendi seu ponto de dizer que a gente tem que tomar cuidado para a gente não criar uma bibliolatria, talvez seja isso, né? Eu entendo, mas eu acho que é difícil a gente criar uma bibliolatria, porque quanto mais eu me rendo à palavra, mais eu estou me rendendo ao Deus da palavra, né? Então, eu não sei se isso funciona exatamente. O problema é eu tornar o livro físico da Bíblia um livro para um altar, para um lugar de adoração. Aí sim, eu fiz algo que não é o que Deus exige de nós, né? Aí eu tenho um problema com isso. Mas se não é o caso, não vejo problema não. Pelo contrário, Paulo vai sempre instruir a gente a se aprofundar, né, no conhecimento da palavra. Isso é parte da nossa santificação também. Eu sei, foi uma resposta longa. É que a pergunta, ela tinha tantos detalhes, né? Eu tentei... Não, e tem mais, é que eu vou ficar na minha por enquanto, mas eu achei legal, é por aí mesmo a discussão, a mesma ideia, legal. Ok. Que bom. Eu estava travando o vídeo para vocês também, ou vocês puderam ouvir a mensagem? Estava ok? Deu para ouvir, pastor. Então tá bom. Só no início. Ok, beleza. Então tá bom, gente. Mais alguma pergunta? Pastor. Pois não. Oi, é o Hugo. Deixa eu... Não, só emendando essa questão da palavra física, né, e tal. Uhum. Eu não sei se eu estou enganado, se eu me corrija. Mas assim, quando eu acho que até chegar em Jesus, eu acho que até mesmo nos discípulos ali, o que eles tinham assim de palavra física era só o Pentateuco? Até chegar Porque... Não, eles já tinham os profetas, né? Porque assim, eu acho muito aquele texto quando Pedro fala, né, discorre ali desde os pais até para falar de Cristo, né, que foi uma obra, né, que do trabalhar de Deus, né, e entregou Cristo para morrer, e também o de Estevão também, né, eu gosto muito desses dois textos, assim, que eles vão criando um raciocínio desde lá do início até chegar em Jesus. Uhum. E assim, eu fico impressionado assim como eles, né, simplesmente iam falando. E
Assim, não daria para pegar a Bíblia e abrir ali. Varões galileus. Né? Então, essa parte... assim, eles tinham, assim, você tem dois segmentos dentro do judaísmo, um que era mais fechado ao Pentateuco, então eles acreditavam que só os 5 primeiros livros é que era, de fato, palavra de Deus. E aí você tinha depois um judaísmo mais aberto, né? Agora, eu temo errar aqui, mas me parece que os saduceus eram mais fechados, né? E os fariseus eram o grupo mais aberto, que abraçava, inclusive... Eu estou quase certo disso, dos saduceus, né? Dos fariseus estou certo, mas parece que os saduceus eram o grupo mais fechado, que eles reservavam para si só o Pentateuco, mas os fariseus já abraçavam o restante, os livros proféticos. Mas a divisão dos livros, a organização dos livros era um pouco diferente da organização que nós temos, né? Eles organizavam em livros de Moisés, Salmos e Profetas. Era essa organização. Dentro dos Salmos, incluía-se os livros de sabedoria, e dentro dos Profetas, incluía-se todos os outros, né? Mesmo os históricos e tudo mais. Tanto é que no caminho de Emaús, lá registrado em Lucas, aqueles que estão caminhando com Jesus ressurreto ali, diz que Jesus começa a anunciar para eles o que deveria acontecer com o Messias, desde Moisés até os profetas, né? Ele fala Moisés, Salmos e Profetas. Se não me engano, ele usa essa expressão para apontar essas 3 grandes divisões do Antigo Testamento. Então, eles tinham todo esse conteúdo, e Jesus mesmo usa desse conteúdo o tempo todo, né? Então, a validez, inclusive, desses textos proféticos se dá muito por conta do uso que Jesus faz, e os próprios discípulos fazem desses textos também, né? Então, eles tinham, mas é claro, Malaquias, o último texto do Antigo Testamento, ele foi ali em torno de 400 a.C., né? Depois a gente tem esses textos apócrifos, que são os textos do período do Segundo Templo, que aí se inclui Macabeus, Segunda Esdras, Primeira Enoque e tal, que são os livros que não são inspirados por Deus, mas têm validade histórica. Esses livros também faziam parte da cultura judaica, e há citações, eu apontei, acho que na segunda aula, se não me engano, apontei vários momentos na Bíblia em que há citações desse texto, especialmente no Novo Testamento, né, porque era onde já se tinha esse texto, e você tem, então, todo esse conteúdo na mentalidade judaica, mas mesmo os judeus não reconheciam os textos do Segundo Templo como textos oficialmente inspirados por Deus, né? Os textos inspirados por Deus eram aqueles textos até os profetas, traduzidos na Septuaginta, né? Então, assim como a gente tem hoje a palavra de Deus fechada nesse cânon, era a forma como eles tinham também no Antigo Testamento. Entendi. Obrigado, pastor. Pastor, qual é o critério que foi usado tanto pela Igreja Mãe, a Igreja Católica, ou antes disso, não sei ao certo, ou mesmo para os judeus antigos, os ortodoxos, para poder definir um cânon, no sentido de eles terem na época visto, olha, os Macabeus não entra, o de Enoque não entra, por causa que ali se via possivelmente alguma heresia, alguma coisa, sendo que eles eram citados, como o senhor falou, no Novo Testamento, até por Cristo. Sim. Bom, esse assunto é bem complexo, viu? É bem difícil, né? Olha, assim, eu diria que eu não posso responder em 5 minutos, mas eu posso dizer algumas coisas. A validez, assim, ela era estabelecida dentro do contexto dos próprios líderes em um primeiro momento. Ela se dava, primeiro, por sua fidelidade aos fatos, né? Ela se dava também, nesse sentido, havia, sim, uma inerrância na perspectiva hebraica,
ela se dava pela sua conexão com o todo, né, com aquilo que já era estabelecido como doutrinas fundamentais. Assim, eu posso dizer até um aspecto superior a isso, que é a própria direção do Espírito Santo, sabe? Há um aspecto que eu diria que é mais subjetivo nisso também, que é o Espírito Santo preservando esses textos e conduzindo no coração dos próprios escribas a percepção de que esse texto é inspirado, é separado por Deus. Tem até um livro não muito antigo do John Piper, na verdade recente, eu acho que deve ter uns 3 anos de lançamento, se não me engano é Uma Glória Incomum, eu não me lembro exatamente o texto, mas ele fala justamente sobre esse aspecto subjetivo, porque assim, quando você lê a palavra de Deus, você sabe que tem alguma coisa diferente nela, assim, é impressionante. Há um sentimento, há uma conexão espiritual, assim, que é fora do padrão de qualquer outro texto, né? E mesmo quando você lê os textos apócrifos, que até imitam a linguagem bíblica, você percebe que não é bem como a gente lê na Escritura, assim, existe uma linguagem própria da Escritura. Então, existe uma glória particular para a Escritura também, que é um aspecto mais subjetivo. Mas, assim, eu posso, em uma outra ocasião, tratar desse assunto com mais cuidado, né? Eu não traria uma resposta mais abrangente, não, porque o assunto é bastante complexo. Pastor, faz um epílogo, sei lá, um pós-lúdio, depois que terminar tudo que o senhor teve que falar, aí pega esses temas que foram surgindo e já faz outras aulas, entendeu? Vamos ver, quem sabe. Aí seria eu acho que tem até a ver também com a questão da própria consideração da fé que a gente tem, né? Se a gente entende que Deus tem o controle de todas as coisas e todo o plano tudo já foi planejado por ele desde o começo dos tempos até a vinda de Cristo, também já estava planejado que esses livros seriam os livros que orientariam o povo escolhido, né? O povo de Deus. Então os que ficaram fora também é vontade de Deus que ficou fora, né? Se todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, então esse também é mais um fato, né? Eu acredito piamente nisso, assim, eu acho que, sem dúvida, o Espírito Santo, ele conduziu não só o processo da escrita, mas ele conduziu toda a preservação desses textos. E a preservação que se estendeu para além daquilo que a gente está acostumado a lidar, né, porque a gente tinha, até então, o texto massorético, lembra daquela discussão? O texto massorético, ele aparece cerca de 800 depois de Cristo. Era esse texto base para todas as traduções que a gente tinha da Bíblia até há um século atrás. Foi nas escavações ali da região de Qumran que se descobriu os textos que vinham antes de Cristo, que inclusive deu validade àquilo que a gente tinha, porque até então havia uma suspeita, né? Se você tem só o texto massorético, então você não pode saber se não houve mudança nesses textos, porque são 800 anos depois do acontecimento do cristianismo. Então havia sempre uma dúvida, assim, uma disputa sobre a realidade, a veracidade do texto bíblico e a não alteração dele e tal, embora os cristãos pela fé acreditavam que a palavra de Deus era a palavra de Deus e pronto, havia, assim, uma disputa acadêmica nesse sentido. Até que, em 1920, depois em 1940, você vê lá aqueles achados arqueológicos em Qumran, e depois na região lá da Síria também, ali no Garit, a descoberta, né, desse povo Garit, que aí, assim, mudou tudo, porque você tem esses textos muito antes de Cristo, confirmando que o próprio texto massorético, ele não teve muitas alterações. Do geral, assim, a gente tem, vamos dizer, 95% bate exatamente com o texto antigo, inclusive com o texto da Septuaginta e tal, que vem antes de Cristo, né? Que é a tradução grega do Antigo Testamento, e os próprios textos na linguagem hebraica e aramaica encontrada nessas cavernas em Qumran, que confirmavam a veracidade e a inteireza dos textos, né? Porque uma das outras coisas que disputavam,
aí no começo do século passado, era, por exemplo, o texto de Isaías. Dizia assim, mas Isaías não tinha como prever nesses detalhes, então provavelmente foi um deutero Isaías, né, um outro Isaías que escreveu essas outras partes do texto. Até certo ponto um Isaías, até outro ponto outro Isaías, e houve uma edição final do texto. Aí depois se descobre, nas cavernas de Qumran, o texto de Isaías praticamente completo, e assim, muito antigo, sem essa edição propriamente, né? Então isso para confirmar... Foi só um, né? Deus preservou o texto. Agora, eu não posso dizer que não tenha havido edições também no texto bíblico, no próprio período da escrita. Eu sei que esse é um assunto muito delicado, eu não quero balançar a fé de ninguém aqui, mas, assim, no período da escrita do texto e da pós-escrita, provavelmente você tem edições de escribas que organizaram melhor o texto, juntaram frases, recolocaram partes que talvez trouxesse mais clareza em alguns pontos, e eu acredito que esses mesmos escribas foram inspirados por Deus, eles foram guiados pelo Espírito de Deus. Então, eu acho que... Obrigado, Dez. Acho que é bom a gente ter essa confirmação mesmo, né? São cristãos maduros aqui, a gente pode falar disso, né? Mas não é um assunto que a gente pode falar assim numa primeira tacada com todo mundo. Mas eu acredito que houve, assim, por exemplo, você tem o final do texto de Deuteronômio que registra a morte de Moisés. Pode ser que Deus tenha revelado como foi a morte dele e onde ele foi enterrado? Pode. Mas pode ser que tenha havido uma edição posterior? Pode também. E qual é o problema de ter havido uma edição posterior, de alguém ter registrado isso e incluído no texto de Moisés? Não tem problema, sabe? Depois a gente tem no período de Ezequiel ali, que parece que até o próprio Ezequiel, alguns sugerem que ele mesmo foi editor de algumas coisas do texto bíblico antigo. Pode ser que houveram ali frases que conectavam textos com outro, textos organizados de uma forma que se tornava aquele texto uma própria apologética, uma defesa da fé contra as religiões do passado, e essas edições, elas foram importantes. Agora, no meu entender, mesmo essas edições, se elas aconteceram guiadas pelo próprio Espírito de Deus, né? Então, ainda assim, permanece toda a validade do texto bíblico como ele está, como chegou até nós. Bom, gente, mas é isso. Obrigado, Miguel. Tem bastante assunto aí, né? E a palavra, assim, só para finalizar mesmo, porque já foram 2 aulas, praticamente uma, né? 2 horas já falando, mas tudo bem, é bom. E a palavra, ela é tão viva e ela é tão... precisa ser tão revelada, né, na pessoa de Cristo, enfim, o verbo vivo, que os judeus leram um monte de coisa. Esse cara, o pastor aí, leu o adultério, sei lá. Porque se ele tivesse o mínimo de comunhão com Deus, creio eu que ele ia, acho que alguma coisa está errada, não é isso, saca? Assim, e a mesma coisa, os judeus leem pra caramba, outras pessoas leem, sei lá, e não consegue ter a revelação, não consegue ter a vivacidade, né, enfim, essa ideia de que a palavra, ela é real mesmo e viva, né? Então precisa ter essa revelação viva mesmo, e da pessoa de Cristo, enfim, o verbo vivo, né? O verbo é Deus, tipo isso, né? Agora seria um gancho para ir o assunto da próxima aula, né? A gente vai ver na próxima aula exatamente o fato de Deus ter, de forma decidida, assim, e clara, escondido a mensagem do Evangelho. Assim, ele tanto revela como esconde. E ele faz isso, assim, de um jeito muito incrível, assim, no Antigo Testamento, com um objetivo muito definido também, e de forma, veja, que até os anjos não conseguiam descobrir o que Deus estava tramando.
que foi o que a gente leu na segunda carta de Pedro. Então, assim, nem sempre era porque alguém estava ou não na presença de Deus, porque no caso dos anjos santos, eles estavam, mas, assim, Deus tinha um objetivo muito incrível com aquilo. É o que a gente vai ver, mas isso é na próxima aula. Tá? Hoje foi só para a gente falar dos profetas, como a gente falou, né? E mostrar para vocês que o status de um profeta, ele depende da presença visível, de estar na presença visível de Deus, né? De alguma maneira. Tá bom, gente? Então, é isso. Agradeço aí a participação de vocês. O Kleber contou com a gente também. Que bom revê-lo. Deus abençoe. Você também, pastor, muito bom. Ô, pastor, posso fazer uma perguntinha só, pastor? Tá bom, vamos lá. Eu sei que, na verdade, eu não estava conseguindo ouvir e ver as suas aulas. A gente tinha um outro compromisso aqui com o pastor também, que estava fazendo isso tudo. Uhum. Coincidia. Pastor, sobre o que Quito falou também, sobre a entrada de livros apócrifos no cânon. Uhum. A pergunta de João 15,16, o homem escolhe Deus ou Deus é quem escolhe o homem? Porque entraria aquela questão a respeito de Judas, entraria alguma coisa a respeito da predestinação? Como que ficaria então a salvação em si? Não, deixa eu ver se eu entendi. Você estava fazendo um comparativo entre a entrada ou não dos livros como uma escolha da parte de Deus, assim como a entrada ou não de alguém no reino, também Exato, como escolha da parte de Deus. Isso. Ah, tá. Esse assunto é bem delicado. Deixa eu ver se... Mas eu já fiquei feliz, só em te ver, já fiquei feliz. Então tá bom. Assim, existem duas culturas dentro na verdade, né? Mas existem duas culturas centrais dentro da fé cristã evangélica. E uma cultura é conhecida como a cultura reformada, ou calvinista, às vezes também chamada assim, e a outra cultura é conhecida como uma cultura arminiana. Por quê? Porque houve uma disputa escrita mesmo, né, entre Armínios e Calvino, João Calvino, isso no período da Reforma Protestante, sobre esse assunto, né, se a salvação ela era uma obra exclusiva de Deus, que era a visão de Lutero, a visão de Calvino, Zwingli e tudo mais, ou ela dependia de alguma forma também do homem, né? Então, assim, você tinha essas duas visões, ou ela era um monergismo, que era a ideia de uma única força agindo para a salvação, um monopoder, uma monoenergia, ou ela era um sinergismo, que é uma ação divina juntamente com uma ação humana. Então, a gente tem essas duas coisas aqui, né? E Arminius, ele defendia essa ideia de que você tinha um sinergismo, que era uma participação ativa do homem na sua própria salvação. Enquanto a grande maioria dos reformados, ao contrário, né? Na verdade, os reformados, no geral, eles não viam assim. Quanto à salvação, eles entendiam que é uma obra exclusiva da graça de Deus, da ação de Deus. Então, nesse sentido é que entra os textos de Paulo, que fala da escolha divina e tudo mais. Agora, há muita confusão nisso tudo, porque existem coisas na vida cristã que envolvem, na verdade, não propriamente a salvação, mas o pós-salvação, que envolve um sinergismo, que é a questão da própria santificação, né? A gente é chamado por Deus e é inclinado por Deus a uma vida de santificação, mas, ao mesmo tempo, há uma resposta nossa a isso. A gente responde a essas questões, a gente anda, a gente tem uma energia envolvida nisso também. Isso é uma questão mais voltada ao pós-salvação, que é o aspecto da santificação.
E quanto à salvação, o meu entender é uma ação exclusiva da graça de Deus. E aí seria assim, aí entraria mesmo os textos paulinos, né? E mesmo dos evangelhos também, e até mesmo do Antigo Testamento, que fala sobre Deus sendo aquele que decide, quem determina, quem derrama a sua salvação para quem ele quer e endurece também a quem ele quer, né? Então, eu sei que o assunto, ele de imediato, assim, falado sem um contexto, ele gera uma gama de sentimentos na gente, né? Uma gama de dúvidas também, porque, assim, parece que alguma coisa está fora do lugar. Agora, para chegar no ponto de a gente fechar esse assunto, a gente precisaria tratar lá desde do início, assim, mostrar que Deus tinha um propósito definido nisso também, inclusive com a escolha que ele faz, né? E agora, uma coisa preciso fechar aqui, né? Eu posso estender essa resposta em uma outra ocasião, porque ela vai exigir mesmo um estudo específico para isso, mas eu posso dizer que, assim, confiem que Deus está fazendo o que ele sabe fazer. Ele sabe que é certo. Né? Amém. E, independentemente do que ele fizer, ele está fazendo o que é certo e o que é justo. Outra coisa é que entenda que mesmo aqueles que são chamados por Deus à salvação, não são chamados porque tem alguma qualidade especial. Eles são chamados porque Deus age com a sua misericórdia, com a sua graça. Então, isso tem um efeito muito bom, assim, em nós. Um efeito bom, assim, é um jeito de dizer também, porque ele é humilhante. É um efeito de mostrar, assim, que Deus age com misericórdia porque eu sou miserável. Eu não tenho nada a oferecer. Eu não tenho nem a inclinação certa à presença de Deus. Mas Deus ainda assim decidiu agir no meu coração e me trazer a sua presença simplesmente por graça. Ele decidiu assim. Então, acho que essas coisas devem se equilibrar no meu coração. Eu tenho que entender que Deus é Deus, ele sabe o que faz. Paulo, quando respondendo a essa questão, ele diz assim, quem és tu, homem, para discutir isso com Deus, né? Acaso o vaso pode discutir com o oleiro, né? Por que me fez assim? Então, Paulo, ele é bem duro nessa resposta, mas, ao mesmo tempo, Paulo, ele antes vai preparando o nosso coração para dizer assim, que todos os homens são pecadores, todos são falhos, e se Deus age para a salvação, ele age com a sua graça, com a sua misericórdia. Então, essas duas coisas devem estar no meu coração. Deus sabe o que faz, e o que ele fez porque ele manifestou o seu caráter de misericórdia sobre mim. Eu não sou digno dessa salvação, eu não sou digno de me aproximar de Deus, mas ele decidiu assim, por graça e bondade, né? Então, isso deve estar, pelo menos, na base de equilíbrio do meu coração, para então eu tratar desse assunto. E aí, quando eu for tratar desse assunto mais detidamente, eu já vou ter, talvez, uma outra visão desse assunto tão polêmico e complexo, que é a questão da salvação. Se é monergismo, se é sinergismo, isso é realmente um pouco difícil. Tá bom? A gente vai tratar disso numa outra ocasião.